Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E encerrando a série de aulas aí sobre urbanização, a gente vai falar sobre o direito à cidade. Vamos lá! E para falar de direito à cidade, eu tenho que falar do Milton, né? Do Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, né? Um dos maiores geógrafos aí do planeta, talvez. E em uma das obras aí do Milton, né? Que reúne artigos aí que ele escrevia na Folha de São Paulo, chamada O Espaço do Cidadão, ele tratou bastante, né, sobre essas questões envolvendo a cidade, né, envolvendo o espaço urbano, né, porque aqui ele está trazendo um entendimento de cidade, né, que ou de cidadania, melhor dizendo, né, como a relação, né, que a gente tem com esse espaço, né, da urbe, do urbano, que é nosso, né, com o espaço público, com direitos relacionados à própria vida na cidade, própria vida urbana, né? E uma das coisas que ele vai pegar, né, vai falar bastante aí no livro, é a questão da desigualdade social, né, que o espaço urbano ele é um espaço cheio de desigualdades sociais, né? E só que ele vai tratar dessas desigualdades por um viés aí um pouquinho diferente, né? Ele vai falar, né, que a desigualdade social ela é uma manifestação de uma desigualdade mais profunda que é a desigualdade espacial, né? Que o fato da gente crescer, viver, estar de certa forma ter nascido em determinados espaços, em determinados lugares, meio que define a nossa vida, né? Então aqui é uma foto clássica das aulas e exercícios de geografia, né? É um prédio no Morumbi, em São Paulo, bairro de Nobre, e do lado aqui uma favela, né? Que é a favela de Paraisópolis, né? Então tem aqui o contraste, né? A desigualdade entre esses dois espaços aí bem distintos, né? Inclusive, ó, na FUVEST desse ano, eles não puseram, na segunda fase, né, eles não puseram a foto do prédio, mas puseram o lugar onde ele está, Morumbi, Paraisópolis, né? E aí tinha uma questão, né, tratando sobre essas duas regiões da cidade, né? Ele pede aí, ó, para olhando aqui as representações, em qual lugar, né, dessa área tem maior quantidade de domicílios, né, que seria aqui o sudoeste, né, dessa área representada. Explique porque no mapa prismático há uma grande área rebaixada em vermelho, enquanto uma pequena área ao sul se caracteriza como uma área elevada, né? Então aqui, ó, por conta da renda, né? Por conta da desigualdade, né? Aqui, ó, pequenininho, né? Aqui a gente consegue observar melhor as questões relativas à distribuição de renda, né? Mas ó, como é bem desigual, né? E na letra C, né? Dois problemas de infraestrutura, né? Falta de planejamento urbano, é, favelização, ausência de serviços públicos, de infraestrutura de água, saneamento básico, iluminação, coleta de lixo, por aí vai. Mas voltando, né, ao Milton Santos, é que eu não resisti, eu gostei da questão, eu queria só comentar. Então, para o Milton, né, ele acredita que a desigualdade espacial é o fator aí determinante, né, o fator gerador da desigualdade social, né? Então, tudo começa com o espaço, né, e a partir do espaço, né, as desigualdades elas vão se acentuando, né? E aí não precisa ir muito longe, né? Imagine duas pessoas que ganham um salário mínimo, mas uma mora perto do emprego e a outra mora bem longe, a ponto de ter que pegar ônibus, né? O que mora perto e vai a pé tem menos da sua renda, por exemplo, mensal comprometida com transporte. O que mora longe gasta com transporte. O
que mora perto tem mais tempo para descansar, estudar, fazer o que ele quiser. O que mora longe gasta tempo no transporte público. E aí, se a gente pensar ao longo de uma vida, né, mesmo que essas pessoas tenham a mesma renda, né, existe um que vai ter mais possibilidades do que o outro, né? E isso vai gerar aí impactos bem diversos na vida das pessoas. Aqui outros exemplos, né, da gente visualizar essa desigualdade espacial, né? As regiões aqui em azul, ó, expectativa de vida elevada em São Paulo, as regiões em vermelho, né, com expectativa baixa, né? A diferença de quem nasce no Alto de Pinheiros para quem nasce na cidade de Tiradentes, ó, chega a ser ó, de quase 25 anos de expectativa de vida, né? É um troço maluco, né? É como se esse pessoal aqui vivesse um terço a mais, né, ganhasse 33% de vida em relação a quem mora ali na cidade de Tiradentes. Aqui é uma outra versão da mesma coisa, né? Moema, cidade de Tiradentes, né, média da cidade, mas só para ver aí como que é bem desigual. Aqui, ó, se a gente for olhar as favelas, né? Então, os bairros nobres não têm favela, né? As favelas aí da cidade, né? Com porcentagens bem significativas, né? A partir do verde já tem algum tipo de favelização, né? Mas, né, os lugares em preto são os casos mais graves. E aí, se a gente for olhar a distribuição, né? Quem são as pessoas que vivem em cada lugar, a gente vai chegar num outro problema do nosso país, que é a questão da desigualdade racial, né? Onde tem mais favela também é onde vive mais população negra, né? E aí, olhando outros aspectos, né? Onde está a população rica tem mais equipamentos de cultura. Onde está a população pobre vai ter menos equipamentos públicos de cultura, né? E também isso tem impacto na vida, tem impacto no destino das pessoas, né? Então, todo esse conjunto de fatores é o que o Milton chama de desigualdade espacial, que é uma maneira muito mais ampla da gente olhar para a situação de desigualdade, que ela não é só financeira, né? Tem a ver com uma série de coisas que as pessoas vão tendo ou não tendo acesso ao longo da sua vida, em função de onde elas estão, onde elas passam, onde elas ficam. Aqui ó, é um mapa antigo do começo do ano passado, né, de mortes por Covid, né, de acordo com as regiões das cidades. Mas a maior mortalidade também está, né, nos bairros de periferia, da população pobre. Leitos de UTI, né, tem cidades aqui na Grande São Paulo, né, que não tem leitos de UTI, estão pertinho da metrópole, pertinho daquilo que é talvez de melhor que a medicina ofereça, mas nesses municípios aqui não tem, né? Então acaba sendo muito duro para a população dessas cidades. Então, para o Milton, né, ele fala dessa questão da desigualdade, e a desigualdade ela vai implicar no acesso que as pessoas têm aos chamados serviços públicos, seja coleta de lixo, iluminação pública, acesso à energia, pavimentação, segurança, saúde, né? Acho que todo mundo aí já percebeu na sua cidade que tem alguns lugares que tem mais presença policial do que outros, tem algumas áreas da cidade que são mais conservadas, mais limpas do que outras, né? E geralmente isso coincide com as áreas onde vive a população mais rica, né? As regiões que precisariam mais, talvez, desses serviços não têm. Aqui são outros, né, serviços públicos e equipamentos da infraestrutura pública urbana, né, saneamento básico, transporte escolar, transporte urbano, limpeza urbana, playgrounds, né, escolas e por aí vai, né? Então, de novo, esses serviços eles são distribuídos de maneira desigual, não importa a cidade, né? Não importa se é Conchas, uma cidade pequenininha que eu trabalho, não importa se é São Roque, uma cidade média que eu trabalho, não importa se é Sorocaba ou uma cidade grande que eu trabalho, né? Aí Sorocaba, inclusive, ó, eu peguei 3 imagens da cidade de Sorocaba, onde a gente vê ó, 3 realidades diferentes, né? Campolim, a região mais nobre, mais urbanizada e mais bem cuidada de Sorocaba, essa região da Avenida Ipanema, de classe média, e essa região que eu esqueci o nome, aqui, ó, Jardim Betânia, né? Uma região
né, bem, ó, pelo perfil aí de baixa renda, a rua nem é asfaltada, não tem iluminação, enfim, onde a vida é um pouquinho mais complicada. Bem, voltando ao Milton, né, além de falar da desigualdade espacial, ele também fala que às vezes a gente confunde direitos, né? A interpretação da lei, né, confunde, né? Então muita gente tem o sonho de ter uma casa, de possuir uma casa, de ser proprietário de uma casa. Mas o Milton fala que não é isso que a Constituição, né, quer dizer com direito à moradia. Direito à moradia é ter uma moradia digna, né? E ter essa moradia digna não necessariamente é ser proprietário, né? Mas, por exemplo, você poderia ter por aluguel, mas conseguir pagar um aluguel de uma moradia digna, né? Que o governo não precisaria necessariamente facilitar a compra de casas, porque isso favorece interesses imobiliários, mas que as pessoas possam, né, morar em residências dignas e não, né, num lugar bem degradado como esse aqui da foto. Tá? E entrando nesse critério, né, da relação entre moradia, dignidade da vida na cidade e dignidade, né, eu trouxe aqui, eu peguei uma definição de dicionário, né, dignidade é uma qualidade moral que vai inspirar respeito e consciência de si mesmo, amor próprio e brio. Isso faz diferença na vida das pessoas, né, ensina elas a ter orgulho de si mesmo, não abaixar a cabeça e lutar por aquilo que é melhor para elas, né. E Kant, né, também vai falar de dignidade, né? Para ele, ó, dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, que não é passível de ser substituído por um equivalente. Dessa forma, a dignidade é uma qualidade inerente aos seres humanos, enquanto entes morais e éticos. A dignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão prática. É por esse motivo que apenas os seres humanos se revestem de dignidade. Kant também era geógrafo, né? E, enfim, né? É, nós não temos dignidade, né? Quando a gente começa a pensar nessas questões urbanas, né? Pessoas que moram em favelas não têm dignidade, pessoas que não têm acesso à cultura não têm dignidade, pessoas que têm que levam às vezes 2, 3 horas para sair de casa, chegar no trabalho e depois o mesmo tanto de tempo para voltar para suas casas não têm dignidade. Não ter acesso à cultura, não ter acesso a um lugar bonito, a frequentar determinados espaços urbanos aí dentro da cidade, né, também não é ter acesso à dignidade. Portanto, não é ter acesso a uma vida digna, segundo Kant. E aí, né, a gente volta na questão do Milton, da desigualdade espacial, do cidadão, que é o sujeito que vive na cidade, né, e daquilo que ele vai viver na cidade, que seria a cidadania, né? Para o Milton, ser cidadão é algo muito maior do que ter a cidadania do país. É algo muito maior do que poder votar numa eleição ou ser votado nessa eleição. É mais do que ter simplesmente direitos e deveres, né? Para o Milton, cidadania, ou aquele que tem cidadania plena, é aquele que vai possuir uma vida digna, né? A vida plena ela está ligada à questão da dignidade e eu posso dizer que a maioria das pessoas não tem, né, essa cidadania plena. E um cuidado, né? Isso não atinge só a população pobre, né? Vamos pensar um pouquinho com a população rica, né? É, meus alunos, né, como eu dou aula em escolas particulares, meus alunos são de classe média alta, na maioria das vezes, né? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho se vocês são cidadãos, né? Ou se existe, né, de fato, alguém que é cidadão nessa realidade que a gente vive, principalmente em grandes cidades, né? Por quê? Rico, né? A gente fala, pô, né? Se o cara tem dinheiro, ele pode tudo, ele tem do bom, do melhor, né? Pode ser, mas as pessoas que têm recursos, que têm dinheiro, né, também moram em condomínios, moram num lugar fechado, né? Moram sendo vigiadas por câmeras ou por seguranças o tempo todo, moram num lugar ó, que parece uma prisão.
E, portanto, essas pessoas também não vão ter algo que é importante para o exercício da cidadania. Não vão ter liberdade. E não existe cidadania sem liberdade. Não existe cidadania, né, se as pessoas não têm privacidade. Né? E portanto, né, a conclusão que eu queria que vocês chegassem é que cidadania não é algo exclusivo, né, de uma classe social, do rico, do pobre, enfim. A cidadania é uma combinação de duas coisas: vida digna e liberdade. A gente vai ter um grupo de pessoas que até tem uma vida digna, mas não tem liberdade. E a gente tem um outro grupo de pessoas que até tem uma certa liberdade, mas não tem dignidade. Então, cidadania é um troço que todo mundo precisa ter. Quando todo mundo tem cidadania, né, todos têm, né? É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau.